Graças a Deus. Boa noite. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui. Todos nós, meu Pai, tanto o teu povo quanto nós, teus servos, estamos aqui para ouvir a tua voz, a tua palavra, os teus pensamentos, para que saibamos o que o Senhor quer de cada um de nós. Eu quero, meu Pai, que o Senhor me dirija os meus pensamentos, dirija o meu coração, dirija, meu Pai, as palavras, não só minhas, mas como também de cada uma dessas pessoas que estão participando dessa reunião. Porque nós sabemos, Espírito Santo, que o Senhor Espírito, o Senhor é Espírito, ó Deus, e como Espírito, o Senhor não fala no coração da gente, porque o coração só sabe sentir, ele não pensa, ele não sacrifica, mas a mente, a razão, o nosso intelecto pesa qualquer palavra, avalia e verifica se ela é para o nosso bem ou é para o nosso mal. Meu Pai, o Senhor colocou no nosso cérebro o tipo do espírito, o espírito humano. Então, do teu espírito para o nosso espírito. Venha, meu Senhor, iluminar os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso raciocínio. Primeiro, para que não venhamos dar ouvidos às vozes do coração, os gritos do coração. Então eu te peço, meu Pai, abra o entendimento do teu povo. Seja amarrado o demônio, o Deus desse século, que tem cegado o entendimento das pessoas. Seja amarrado, seja arrancado do espírito, da mente, da razão, do raciocínio dessa criatura, para que ela possa entender a tua palavra, meu Pai. Eu te peço, para que essa pessoa possa vislumbrar a tua vontade para a vida dela. Ó, meu Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, ninguém aqui precisa ser inteligente, porque já nasceu com a inteligência. O Senhor que nos dá inteligência, o Senhor que nos dá razão, o Senhor que nos faz, nos dá o direito de pensar e pesar as palavras. Meu Pai, ensina-me a ensinar o teu povo, para que este povo venha se multiplicar, como aconteceu com Abraão. Que cada uma dessas criaturas venha a ser como um Abraão nos dias de hoje. Seja na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, na sua cidade, no seu país, onde quer que haja uma pessoa, meu Pai, que tenha a mente, o raciocínio, o pensamento, o espírito que Abraão teve quando ouviu a tua voz, então, meu Pai, o Senhor será glorificado através delas, meu Pai, porque elas serão como
a fonte que o Senhor disse, aquele que beber da água que eu lhe der, essa água fará nele uma fonte. Ó poderoso de Israel, essa água é a tua palavra, essa água são os teus pensamentos, esta água, meu Pai, é o teu caráter, é o teu espírito que faz jorrar através de nós. Então eu peço, meu Deus, venha abrir o entendimento do teu povo para compreender a tua vontade para cada uma delas. Em nome e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Podem sentar, por favor. Me arranja o leite quente lá, por favor, que... Presta atenção. Eu preciso da sua atenção. Não observe mais nada a não ser usar a sua cabeça. Por favor. Por favor. Pelo amor que você tem a si próprio. Use a sua inteligência, o seu intelecto. Pese as minhas palavras. Se elas forem de acordo com a palavra de Deus, receba-as e coloque em prática. Amém, pessoal? Mas se as minhas palavras conflitarem com as palavras de Deus, com os pensamentos de Deus, então não me ouve, não. Rejeite. Amém, pessoal? Porque Deus é sabedoria, Deus é saber. Amém? Você acha que Deus é coração? Presta atenção. Deus é espírito ou é coração? Deus é espírito. Deus é espírito ou é alma? Hein? Deus é espírito. O que quer dizer? Deus é saber, é sabedoria. E Ele deu a sabedoria, Ele dá o espírito que nós temos. O espírito humano é a sabedoria humana. A razão, o intelecto, a capacidade que a gente tem de raciocinar. Então todos nós nascemos com uma capacidade de raciocínio, o intelecto nosso. E é aqui na nossa cabeça que Deus fala. Deus não fala no coração. Deus não fala no coração, porque o coração, Ele mesmo diz, é enganador. O coração é perverso, desesperadamente corrupto, diz o Senhor. Então você não pode dar ouvidos ao seu coração, nem eu. Porque o coração só gosta de sentir vontade do que não presta, sentir desejos, querer o que não deve querer. O coração é ambicioso, é cruel, é terrivelmente egoísta. E muitos que estão me ouvindo agora hão de dizer, é verdade, bispo, eu me casei porque eu ouvi a voz do coração. Eu dei ouvidos à voz do coração. Eu pensava que amava aquela pessoa, me casei e hoje eu sou uma pessoa infeliz, porque eu dei ouvidos à voz do coração. E a Bíblia fala em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que o coração é enganoso, é mentiroso, é enganador, desesperadamente corrupto, é cruel, é perverso, diz o texto sagrado. Amém, pessoal? O apóstolo Paulo fala assim, nós temos para a igreja, ele fala para o povo, a comunidade cristã, que havia se convertido a Jesus, ele fala, nós temos a mente de Cristo. Ele não fala, nós temos o coração de Cristo. Quer dizer, ele fala que nós temos os pensamentos, a inteligência de Cristo. Os cristãos, quando recebem o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, quando você recebeu o Espírito Santo, ou se você já recebeu o Espírito Santo, você tem a alegria do Espírito de Deus. Você tem a paz de Deus. Porque
ela funciona dentro da sua cabeça. Então, o coração é depravado, desesperadamente depravado. Não ouça o seu coração, porque você vai se arrebentar. Não ouça o seu coração. Se você vai tomar uma decisão, se você quer construir a sua vida, você tem que usar a sua cabeça, pesar, analisar, avaliar. Se você não está convicto de alguma coisa que você quer fazer, então espere, não vá em frente. Se você está em dúvida, se eu estou em dúvida com alguma coisa, o que é que eu faço? Eu paro. Isso é inteligência. Amém, pessoal? Mas o coração às vezes diz, não, vai em frente, toma, aproveite agora. E a gente faz e se arrebenta. Deus nos deu a palavra. A palavra. Deus é palavra, minha amiga, meu amigo. Deus é palavra. A palavra não vem para o coração, a palavra de Deus chega na nossa mente e se processa na nossa mente para que a nossa mente venha decidir em obedecê-la ou rejeitá-la, desobedecê-la. Só vai depender da gente. Quando Deus levou o povo dele da terra, lá do Egito para a terra prometida, colocou 2 montes, tinha 2 montes lá, tem até hoje. O Monte Gerizim e o Monte Ebal. O Monte Gerizim é o monte da bênção, como testemunha de que Deus prometeu e cumpriu e cumpre a sua palavra para os que obedecem a palavra. Obedecem a palavra, não sentem a palavra, mas obedecem. Então está lá o Gerizim, é o monte da bênção. E tem uma comunidade lá, tem plantações, etc. Do lado tem o Monte Ebal, é o monte da maldição. Então temos lá em Israel o monte da maldição e o monte da bênção. Então você entende, você tem compreensão do que significa o monte da bênção, que é o monte daqueles que obedecem, e tem consciência do monte da maldição, que é o monte daqueles que desobedecem. Não interessa se você é pastor, é bispo, é obreira, é levita, se você é um oficial da igreja, não importa nada. Se você tem 50 anos, 100 anos de crente, não importa nada. O que importa é o seguinte: você obedece a palavra de Deus, você será abençoado. Você desobedece a palavra de Deus, você será amaldiçoado. Então quem amaldiçoa você não é Deus. Quem amaldiçoa você é a si mesmo. Quando você, por si mesmo, resolve dar atenção à desobediência. É você que escolhe o que você quer. Na nossa cabeça, enquanto nós somos crianças, porque criança só vive pelo coração. É ou não é? Não é assim que é criança? A inocência da criança, a pureza da criança está em viver pelo coração. Tudo para ela é novidade, ela é pura, ela não pensa, ela não raciocina. Mas Deus não fala com criança, Ele fala com adulto. Ele fala com quem pensa. Lembra quando Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, o quê? Ouça o quê? O que o Espírito Santo diz. Ele não manda ouvir coração, Ele manda ouvir o Espírito, que é a mente de Deus, o pensamento do Altíssimo. Agora vamos à prática do que nós ensinamos. O Espírito, disse Jesus, é o que vivifica, quer dizer, o Espírito Santo é o que dá vida. O Espírito Santo é o que dá vida. O que é o Espírito?
O que é o Espírito na prática, materializado? A palavra. A palavra de Deus é Espírito. Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e quê? E vida. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Quando você ora a Deus, é você que fala com Deus. Então você fala o que você tem aqui dentro, no seu intelecto. Você coloca para Deus a sua vida. Mas quando você quer ouvir a voz de Deus, é ler a palavra dele. Então o Espírito de Deus, a mente de Deus, a palavra de Deus, o pensamento de Deus é o que dá o quê? Vida. É o que dá vida. Dá vida porque entra na cabeça, você processa aquilo e decide obedecer. Ainda que o coração resista. Ainda que o coração diga, mas eu não quero. Mas você decide obedecer porque você é inteligente. Você sabe que tem que obedecer, que tem que sacrificar para poder então agradar a Deus. Então aí vem o sacrifício. O sacrifício que é obrigatório para você tomar posse das bênçãos de Deus. Porque a coisa mais difícil que tem dentro de nós é sacrificar os apelos do nosso coração. É ou não é? Sim ou não? A pessoa não quer sacrificar. Mas eu pergunto, qual é o caminho que Deus escolheu para salvar a alma, salvar o coração, salvar a alma, salvar a vida? Qual o caminho que ele escolheu? Qual foi? Sacrifício. Sacrifício. Ele foi o primeiro a sacrificar. Ele abriu mão do seu único filho para poder salvar, dar chance para todos serem salvos. Então, o coração não aceita o sacrifício. O coração odeia sacrificar. O coração quer sentir, o coração quer abraçar, o coração é egoísta, o coração quer tudo para si. Não é assim? Sim ou não? Veja, Jesus disse, o Espírito é o que dá vida, ou o que vivifica. A carne para nada aproveita. Quem é essa carne? Quem é essa carne? É a carne, é a minha pele, é o músculo, é isso aqui? É o coração. Lembra que Jesus falou? Do coração procedem homicídios, adultérios, roubo, mentira e tudo mais que não presta, sai de onde? Do coração. Então, se você dá ouvidos à voz do seu coração, você estará fadado ao fracasso, mesmo frequentando a Igreja Universal, mesmo fazendo as suas obrigações, mesmo você fazendo das tripas coração para tentar a bênção de Deus. Você pode conseguir uma bênçãozinha aqui, uma bênçãozinha ali, mas você estará fadado ao inferno, porque quem ouve o coração está fadado ao inferno. Porque o coração é eminentemente egoísta e não está aí nem um pouco para o seu benefício espiritual. Jesus diz, o Espírito é o que dá vida, a carne para nada a aproveita. Aí ele diz, conclui dizendo, concluindo esse versículo, João 6,63. O outro texto complementa o versículo aí, por favor, meu filho. Ele diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Pegou aí? João 6, está aí. As palavras, olha só. As palavras que eu vos digo, ou vos disse, são o quê? Espírito e vida.
ele confirma aquilo que ele falou inicialmente. O Espírito é o que vivifica. Aqui Espírito é com letra maiúscula, referindo-se ao Espírito Santo. As palavras que está falando é Jesus, vos disse, são Espírito, Espírito também com letra maiúscula. Quer dizer, são Espírito e vida. Essa vida aqui é eterna. Deus não faz nada pequenininho, miudinho. Deus só faz coisa grande. Se Ele dá vida, é vida eterna. Amém, pessoal? É isso que Ele quer fazer na sua vida. Mas, bispo, como é que eu posso... Como é que a gente pode mensurar ou ver com mais clareza esse texto nos dias de hoje? Então nós vamos verificar agora que quando Deus quis formar uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele, um povo sacerdote, porque é isso que Deus quer fazer de você. Quando você recebe o Espírito Santo, você se torna um sacerdote. Você sabia disso? Hein? Não sabia, né? Pois é. Quando você recebe o Espírito Santo, você se torna tão sacerdote quanto eu, quanto outras pessoas que têm o Espírito Santo. Por quê? Sacerdote quer dizer aquele que serve a Deus, que sacrifica para Deus. Amém? É isso que é sacerdote. Sacerdote que está sempre, permanentemente servindo a Deus. Amém, pessoal? Deus quer que você seja um sacerdote na sua casa, um sacerdote no seu trabalho, um sacerdote na sua escola. Ele quer que você seja, na realidade, uma fonte. E as pessoas venham beber da água, quer dizer, do Espírito que Ele deu a você, que é a palavra dEle. Está entendendo o que eu estou falando? Essa mensagem, naturalmente, está sendo gravada e fica lá no YouTube ou então no Facebook, e você pode ouvi-la tantas vezes ou quantas você quiser, para que você possa concatenar legal as suas ideias, para que então você venha fazer uma escolha certa. Então Deus, para materializar essa palavra, essa promessa, Ele chamou um homem. Ele escolheu um homem, que você já sabe que é Abraão. Então diz o texto sagrado, se você tem a Bíblia aí, lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Esse texto é muito forte. É o princípio de tudo. E é bom. Capítulo 12, versículo de 1 a 4, por favor. Pode colocar aí na tela, por favor. Olha só. Vamos ler aqui o texto. Olha só. Materializando para você, exemplificando para você como o Espírito opera na vida de alguém que quer servi-lo, alguém que tem sede de justiça, que quer viver na justiça, que quer fazer o que é certo. Porque Deus é justiça. Porque Deus é justiça, Ele busca pessoas que, embora estejam vivendo no pecado, mas são pessoas que dizem assim: eu não quero essa vida, eu queria uma vida correta, limpa, eu não quero me
me prostituir, eu não quero roubar, eu não quero me corromper, eu não quero viver uma vida errada, eu quero ter a minha família, eu quero, enfim. Porque muita gente tem esse desejo, é ou não é? Sim ou não? Muitas prostitutas, garotas e garotos de programas, muitos ladrões, muitos viciados, muitos traficantes, estão lá nas drogas, estão na prostituição, estão satisfazendo os desejos do coração, mas lá no fundo, no seu pensamento diz, ah, meu Deus, eu não queria essa vida. Eu queria ter uma família, eu não quero ter 10 mulheres, eu não quero ter 10 homens, eu não quero viver uma vida promíscua, não, eu quero a coisa certa, eu quero ter o meu lar, a minha casa, a minha família, eu quero viver em paz, eu quero viver a minha velhice com a minha esposa, com o meu marido, enfim, etc, etc, etc. É ou não é? Está amarrada. Com licença. Eu me encanto com a palavra de Deus, aí eu forço a voz e sabe como é que é? Eu já não sou mais criança. Antigamente tinha o Jornal da Tosse lá na Record. Agora nós temos a Igreja da Tosse aqui comigo aos domingos e quarta-feira. Eu estou um pouco me incomodando. Vamos lá, vamos pregar. Vamos ensinar. Então, como é que Deus... qual é o critério que Deus faz para escolher as pessoas que vão ser sacerdotes? Que vão servi-lo por toda a eternidade. Ele procura as pessoas que têm fome e sede de justiça, que quer dizer fome e sede do que é certo, do que é justo. Amém, pessoal? Fome e sede do que é justo. Ainda que as pessoas vivam no pecado, mas existe um grupo de pessoas que só Deus sabe quem, lá no fundilho do coração, na alma, no espírito, elas dizem assim, ah, meu Deus, eu não quero. Aliás, no pensamento, porque o coração está se prostituindo. O coração está lá se banqueteando, mas o espírito está dizendo, eu não quero isso, eu não quero isso. Às vezes ele é obrigado a fazer porque ela não tem o controle do seu coração. Então Deus está procurando essas pessoas que não querem viver essa vida errada. Foi assim que ele viu em Abraão. Abraão, quem era Abraão? Abraão vivia no meio de um povo corrupto, um povo idólatra, tinha deuses, tinha o diabo no seu culto religioso. E Abraão vivia naquele meio, mas ele não queria aquela vida. Ele tinha se casado com a Sara, com 45 anos. Sara era amada por ele a amava. Ele era fiel a ela, tão fiel, que ele abriu mão de outras mulheres que ele poderia ter, era direito dele. Naquela altura ele tinha o direito de ter outras mulheres para gerar filhos para ele, porque a família precisava se crescer, é obrigatório crescer. Aí sim se justifica aquela palavra, crescei-vos e multiplicai-vos, porque a família dependia de segurança, dependia de comida, dependia da união, da unidade para sobreviver naqueles tempos difíceis. Tinha que ter homens. Então o filho homem era mais valorizado porque tinha animais ferozes, tinha que enfrentar animais ferozes, tinha que caçar, e o homem é mais viril, é mais forte para enfrentar feras. E a mulher tinha que cuidar da casa, tinha que buscar água, enfim, fazia comida.
Então, a família precisava de filhos. Quanto mais filhos, mais próspera, mais futuro aquela família teria. Mas Abraão abriu mão e disse: não, eu não quero outras mulheres. Eu quero a minha esposa. E de 45 anos até os 75 anos, 30 anos, ele vinha tentando ter filhos com a Sara. Mas ela era estéril. Então, ele simplesmente não abriu mão da sua integridade, da sua fidelidade, do seu amor para com Sara e continuou na fé. Por causa dessa justiça de Abraão, mesmo vivendo num mundo corrupto e de idolatria, então Deus falou com Abraão. Amém, pessoal? Deus, o quê? Falou. Isso é importante. Presta atenção, Deus falou, mas para que Deus pudesse falar com Abraão, Deus teve que primeiro escolher Abraão. E o critério para escolher Abraão foi porque ele era fiel à sua esposa. Amém. Não é bacana isso? Sim ou não? O que você faria no lugar de Abraão? O que a gente faria no lugar de Abraão? Pô, eu não tenho filho esse ano, não tive um ano passado, eu estou aqui, pô, não tem que arranjar um filho. Não. Sim ou não? Abraão disse: não, se não for com ela, não será com mais ninguém. Então esse pensamento agradou a Deus e Deus, então, desceu do trono, Deus desceu do trono até Abraão. Não foi ele, Abraão, que foi a Deus, como hoje você vem na igreja em busca de Deus. Deus foi onde estava Abraão. E quando Deus foi onde estava Abraão, com certeza Abraão estava no meio de pessoas, de servos, de pessoas que estavam ali ajudando. E quando Deus falou com Abraão, ninguém ouviu nada. Só Abraão ouviu. Olha que detalhe. E é isso que vai acontecer com você. Às vezes você se acha uma pessoa desmerecedora, você se acha pecador, uma pessoa, mas lá no fundo você tem alguma coisa boa, você quer o que é justo, o que é certo. Então você pode ter certeza que Deus vai falar com você. Porque você gosta, você ama a justiça. Você ama a justiça, Deus vai falar com você. Mas se você gosta de satisfazer o coração, se você não tem anseios justos, Deus só vai buscar, só vai falar com aquelas pessoas que têm sede de justiça. Não foi isso que Jesus falou? Jesus no dia da festa disse o quê? Ó, pessoal, quem tem sede, venha a mim e beba. Gritou bem alto. No dia de festa, o último dia da festa. Parecia um maluco falando, quem tem sede? Pô, como é que eu vou ter sede? Todo mundo está bebendo. Né? Mas Jesus estava se referindo à sede de Deus, à sede do que é justo. Se você tem sede do que é justo, minha amiga, você pode ser a mulher mais depravada da face da terra, ou depravado, o homem mais depravado do mundo. Se você tem sede de justiça, Deus vai descer até você e vai falar com você. Ele vai falar, mas não vai falar no seu coração não. Ele vai falar onde? Na sua cabeça. E quando Ele fala, Ele não deixa dúvida. Você sabe que Ele falou com você. O apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo, a mente de Deus,
a voz de Deus, a palavra de Deus, o verbo vivo. O verbo, ele convence do pecado. Amém. Ele confirma, quando ele fala, ele confirma que ele falou com você. Eu estava falando, meu Deus, a gente tem tanto problema, tantas situações difíceis e tal. E Deus, mais tarde, no momento dele, ele me inspirou, dizendo assim: cuida do meu rebanho, e eu cuidarei de ti. Isso me trouxe tanta alegria, tanto gozo. E por isso, não há nada nesse mundo mais glorioso, mais rico do que ensinar o que Ele me tem dado. Mas veja, voltando a Abraão. Então Deus desceu até onde estava Abraão e falou com Abraão. Não pessoa física. Abraão não viu Deus. Como você não vai ver Deus. Ele não precisa aparecer em forma física para se comunicar com a gente, com você. Ele fala através da palavra dele. Amém, pessoal? Amém? Eu já tive várias experiências gloriosas com Deus. E uma delas foi quando eu estava lendo a Bíblia. Todo dia eu lia capítulos da Bíblia. E teve um dia que eu li o texto em que Davi foi levar comida. Ele era garoto, ele foi levar comida para os seus irmãos que estavam lá enfrentando os filisteus. E quando ele chegou perto do arraial dos soldados, ele viu uma gritaria. E ele perguntou: o que está havendo? E o pessoal, os irmãos disseram: tem aí um gigante, Golias, que está desafiando o exército de Israel. Está desafiando um homem para lutar com ele. E quem vencesse, o exército estaria vitorioso. Então Davi, quando ouviu aquela fala, ele disse, ele deu um grito: quem é este incircunciso, quer dizer, pecador, que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Quando ele falou assim, os irmãos falaram: quem é você, moleque? Sai daqui. Quem é você? Nem foi considerado apto para vir no exército. Como é que você está querendo? Não, eu estou pronto para enfrentar esse Golias. Mas ele é um gigante. E você já sabe da história. Então, quando eu li aquilo, eu falei: meu Deus, que coisa gloriosa. Deus falou no meu coração. Deus falou... Não, no meu coração, está amarrado. Ele falou na minha mente. Mas você sabe, o uso do cachimbo faz a boca torta. É ou não é, pessoal? Não é a verdade? Dizem aí. Então a gente já está acostumado com essa linguagem, mas não aceita não. Está amarrado. Deus falou e naquele momento entrou um gozo na minha alma. Eu tinha 20 e poucos anos, 21, 22 anos de idade. E hoje a gente pode ver Deus falou naquela noite conosco. Amém, pessoal?
E Deus quer falar com você, minha amiga. Não importa o grau de pecador que você é. Se você é aquela pessoa que tem uma aspiração do que é justo, como foi Abraão, pode ter certeza que Deus vai falar com você. Se não falar hoje, Ele vai falar amanhã. Se não falar amanhã, Ele vai falar depois da manhã. Mas você pode ter certeza, você não vai morrer antes de ouvir a voz dEle. Pode ter certeza que eu estou falando. Escreve isso, eu estou profetizando. Ele vai falar com você. Porque você aspira o que é justo, o que é certo. Então Deus falou para Abraão: olha, Abraão, olha só o que Deus fala. Ele não falou assim: ó, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Criador. Não, ele não se identificou. Ele só falou para Abraão assim: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, que eu vou te mostrar. Sai. Você não quer viver uma vida justa, você não quer ter uma vida nova, você não quer ter o Espírito Santo, você não quer ser uma pessoa próspera, você não quer constituir família, você não quer ter um lar, você está cansado de casar e descasar, você não aguenta mais tanto casamento, você olha, eu quero parar, porque vai chegar um momento que não vai dar mais. Então, Deus está mandando você sair da sua terra. Mas não é que você vai sair do Brasil e ir para outro país, não. Não é isso, não. Sair da sua terra, ali, o contexto diz que Abraão tinha que sair daquele ambiente que ele estava vivendo, que era o pecado, o ambiente de pecado, o ambiente familiar, o ambiente de amigos e de opiniões, de intrusos, pessoas que falam e tentam dirigir a sua vida. Sai da tua terra, vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Para você ser um Abraão ou uma Sara, nos dias de hoje, você tem que sair do seu pecado, abandonar os amigos, aqueles amigos que não te ajudaram em nada. É ou não é? Sim ou não? Os amigos, na verdade, normalmente eles só servem para dar conselhos errados, ideias erradas. Ele disse: sai-te da tua terra. Poxa, Senhor, eu estou aqui. Não, ele não retrucou, ele não ficou cobrando. Poxa, mas quem que está mandando eu sair? Não, a voz de Deus é poderosa. Amém, pessoal? A voz de Deus é poderosa. Quando Ele fala com a gente, não tem ninguém que possa calar essa voz, ninguém que possa remover essa palavra, essa ideia, esse pensamento, essa ordem de dentro da nossa cabeça. Não há ninguém, não existe a pessoa: eu sou fraca, eu devo. Não tem. Você obedece, porque Deus que falou, a voz de Deus é poderosa. E você já deve ter ouvido testemunhos aqui, quando pessoa diz assim: Deus me pediu isso. Deus me pediu a minha casa. Deus me pediu esse carro. Deus me pediu para fazer aquilo. Você já não ouviu? Sim ou não? Aí você fica perguntando: mas como é que Deus fala? Como é que Deus pede? Muito legal isso, né? Quando Deus fala, a pessoa sabe que é Deus que está falando. Ele não precisa dizer: eu sou Deus, eu sou o seu Senhor, obedeça-me. Não, Ele convence, Ele é incisivo, e o seu espírito recebe essa palavra e imediatamente coloca em prática. Isso é o que é a fala de Deus. Quando Deus fala, e Ele falou para Abraão:
Sai da tua terra, quer dizer, sai dos seus costumes, das suas amizades, deixa as suas amizades, deixa a tua parentela, sai da casa do teu pai. Abraão podia dizer, mas, poxa, eu tenho tantas propriedades aqui, eu sou o herdeiro principal do meu pai. Sai, larga tudo para lá, isso é ninharia, isso é insignificante, isso é lixo, pelo que eu quero fazer na tua vida. E aí, depois que Deus falou, sai, então você lê o segundo versículo, que diz assim, agora eu vou relatar esse segundo versículo, e terceiro, nas 7 bênçãos que Deus prometeu. 7 bênçãos. 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. Então Deus falou para ele, far-te-ei uma grande nação. Mas como que eu vou ser uma grande nação? Ele poderia perguntar. Como? A minha mulher é estéril, como é que vai nascer filhos dela? E eu não tenho outra mulher, e eu nem quero. Mas Deus estava falando, e ele estava ouvindo. E quando Deus fala, a gente não contesta, a gente não pergunta, a gente não fica em dúvida, nem com uma mínima dúvida, porque quando Deus fala, a voz de Deus, eu já falei, é poderosa, ela convence e não deixa dúvida nenhuma, e você sabe que tem que fazer, e você vai fazer, porque a voz dele te dá coragem para você agir essa fé. Far-te-ei uma grande nação. Não importa se você é solteira, solteiro. Não importa se você é casado ou descasado. Não importa se você já tem uma idade mais avançada. Abraão tinha 75 anos. E a mulher dele 65. Aí ele diz, far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei. Engrandecerei seu... Muito legal isso. Engrandecerei teu nome. Não precisa que ninguém venha te elogiar, não. Não precisa que alguém coloque o seu nome na placa de uma rua, de uma praça, não. Não precisa nada disso, não. Eu engrandecerei o teu nome. Não importa se as pessoas considerem-no um lixo, mas ele diz, engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção, quer dizer, uma fonte. Amém, pessoal? Essa palavra aqui, preste atenção, você vai ler na Bíblia depois, em casa, vai meditar, para você perceber a grandeza que Deus está falando. Abençoarei os que te abençoarem. Olha que Deus fala, abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É assim. Quem me abençoa, eu pessoalmente, será abençoado. E quem me amaldiçoa, será amaldiçoado naturalmente, sem eu querer. Eu não preciso nem me preocupar com aqueles que me odeiam, que me amaldiçoam, jogam praga. Como muitos nos dias que eu tive coronavírus, vai morrer, o velhinho vai morrer. Eu entrei no hospital, na segunda, na sexta-feira eu estava de volta para casa, são e salvo. Com uma tossezinha lá, sabe como é que é? Mas estou aqui. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quer dizer, os meus inimigos, eles podem ter certeza que eu não vou mover um dedo, uma palha contra eles. Porque eles já estão se amaldiçoando a si próprios. Mas isso não é para mim só não, isso é para você também.
Pode fazer macumba, pode botar meu retrato, meu nome na boca do sapo, costurar, botar nas 7 encruzilhadas, lá no Cruzeiro das Almas. Pode fazer o que quiser. Eu não vou me preocupar um mínimo, porque está escrito aqui, é Deus que falou. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E diz mais, em ti, quer dizer, através de você, serão abençoadas, benditas, todas as famílias da terra. Isso aconteceu com Abraão. Você pode não acreditar, mas com certeza, no mínimo, você é descendente de Abraão. No mínimo, você é descendente de Abraão. Os judeus vieram aqui para o Brasil e cresceram no mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo você vai encontrar judeu e descendente de judeus. O seu nome vai, se você tem nome de árvore, de animal, carneiro, coelho, oliveira, pessegueira, enfim, você tem aí a marca de Abraão, você tem o DNA de Abraão. Por isso é que você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Amém, pessoal? Os amaldiçoados, os malditos, aqueles que não têm sede de Deus, que não têm sede de justiça, esses são deixados de lado. Talvez estejam do seu lado, na sua casa, perante, enfim, lá na sua vizinhança, seus colegas e tal, mas é como Ló. Ló saiu na sombra de Abraão. Abraão era abençoado e Ló colhia alguns frutos da sombra de Abraão. E quando a riqueza dos dois não podia dar na terra que eles estavam habitando, então Abraão falou assim, não é bom a gente ficar junto. Agora você vai para um lado, eu vou para o outro. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. O que você quer? E Ló, malandro, esperto, olhou para um lado, deserto. Olhou para o outro, tinha as campinas do Jordão, floridas, verdes. E ele disse, eu quero ir para lá. Tá bom, então vai. E Abraão foi para o deserto. Quem é abençoado é a própria bênção, seja no deserto, seja no Rio, São Paulo, seja onde a pessoa estiver, ela é abençoada. Seja na cidade, seja no deserto, onde quer que a pessoa vá, ela é uma fonte, porque ela carrega a mente do Espírito Santo, a palavra de Deus, a palavra viva, que não volta vazia para Deus, mas faz tudo o que lhe apraz. Porque Deus, quando empenha a sua palavra, Ele honra. Ele não deixa de honrar, Ele não esquece do que falou. E quando Ele abençoa, Ele abençoa. E quando o abençoado dele é amaldiçoado por alguém, é amaldiçoado. E Ló, que foi muito esperto, que foi um espertalhão, que quis procurar o melhor lugar, foi acabar dando lá em Sodoma e Gomorra. Depois Sodoma e Gomorra foi destruído e ele teve que fugir para o monte, ficou lá no monte, num buraco, lá numa caverna. As filhas corromperam ele, deram vinho para ele bebeu, elas tiveram sexo com ele e nasceram 2 povos, os amonitas e os moabitas. Amon e Moabe, 2 filhos das filhas de Ló, que havia se corrompido. Conclusão, esses 2 povos até hoje são inimigos dos filhos de Abraão. Quer dizer, Ló estava com a bênção do lado, mas olhou para as campinas do Jordão, virou as costas e deixou Abraão seguir o caminho dele. Minha amiga, meu amigo, é muito grande isso aqui. Eu não posso continuar
porque eu quero orar para você. Eu sei que Deus está falando com muita gente aqui agora. E eu quero orar para você. Eu quero orar. Eu não vou orar, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Nós vamos te abençoar. Mas não se esqueça, a bênção de Deus é determinada com a sua palavra. Que é o que nós estamos fazendo aqui. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos ensinando vocês a palavra de Deus. Quem está falando sou eu, mas a palavra é dele, é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Espírito Santo, com certeza, está convencendo muita gente aqui agora. Qual foi o primeiro segredo? O que Deus falou para Abraão fazer para que ele recebesse as 7 bênçãos? Ele era a plenitude das bênçãos. Ele era a própria bênção. O que Deus fez? O que Deus falou para ele fazer? Sair. De onde? Do pecado. Virar as costas para o pecado. Se você quer realmente viver na justiça, você tem que abandonar o pecado agora. Seja lá qual for. Seja adultério, roubo, prostituição, corrupção. Seja lá mentira, engano. Seja a sujeira que você tiver. Deus lava você aqui agora no sangue do Filho dele. Para que você possa começar uma vida nova com Ele, com essa promessa, com essa bênção, as 7 bênçãos, que nós vamos continuar na quarta-feira que vem. Então, se você quiser, se você é essa pessoa que diz, bispo, eu sou essa pessoa, eu tenho certeza, e Deus está falando comigo. Então, se você é essa pessoa e quer vir aqui receber a bênção, já está determinado aí, abandonar a sua terra, a sua parentela, os seus amigos, seus conhecidos, as amantes, os amantes, seja lá o que for, vem aqui na frente então, para receber a promessa. Aleluia. Graças a Deus.